Aí, meus amigos e amigas, estou trazendo algumas imagens de fatos que aconteceram no dia de hoje, fatos que deram margem a críticas a atitudes tomadas pelo presidente Lula. Primeiro, críticas houveram daquelas gafes cometidas lá no G7. Outra por não ter mandado um representante, tão somente um observador lá em Genebra, na Suíça, por aquele evento pela paz da guerra Rússia e Ucrânia, em que mais de 90 países assinaram um manifesto pela paz. E o Brasil ficou fora desse manifesto. Agora, uma ira com o Campos Neto, presidente do Banco Central, em que o presidente Lula criticou veementemente, porque ele teve recentemente um almoço com o governador Tarcísio de Freitas, em que disse que se manifestou o interesse de até participar da política caso a governança fosse por conta do ministro Tarcísio. Críticas dele fizeram com que o dólar subisse hoje a R$ 5,44. Se fosse eu, fosse você a fazer essas críticas, não afetaria o mercado, mas a nossa economia, que já está se deteriorando, sofreu. Mas, independente de tudo isso, agora nós temos a opinião dele sobre a PL 1904, que ele é contra, como todos os que são da esquerda. Mas algumas frases que ele disse anteriormente, para nós chegássemos até lá, do que hoje ele extrapolou todos os limites na sua opinião, tentando explicar o porquê ser contra da PL 1904. Mas antes também aquela rede social que foi indicada por ele, pelo Felipe Neto, por todos da esquerda, para que saísse e debandassem do X, o antigo Twitter, do Elon Musk, mas agora é a rede social Q da Índia. Essa expressão, né, está debandando, saindo do Brasil pela êxodo total de seguidores. Então os esquerdistas que haviam todos sido orientados que fossem para essa rede social, erraram e feio. Mas vamos a algumas das frases na sequência que foram ditas em outras ocasiões do presidente Lula, para que nós chegarmos lá naquela de hoje. Esta é inédita. Vejam aí. O discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Só matou alguns milhares de pessoas em Cuba. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Nós criamos o Fórum de São Paulo. É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. E hoje? Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Essas foram suas palavras e o seu pensamento diante daquele coronavírus que matou milhões de pessoas no mundo todo. E a ideologia política foi incutida nesse seu pensamento. Vejam aí o que ele disse nesta época. Que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. E aí veio aquelas frases ditas hoje, que você não vai ver na Globo News, porque eles sonegam essa notícia, porque
denigre muito o seu pensamento. Ser contra a PL 1904, que está tramitando, tudo bem, mas olhem a explicação que ele dá da probabilidade da criança, por ser filho de um estuprador, no caso, seria um monstro e não uma criança. Temos que terminar com todos os projetos sociais que cuidam os presídios, as casas carcerárias, porque cuidar a sua família, mas os seus filhos vão ser uns monstrinhos, porque teoricamente eles são pessoas monstruosas, cometeram muitos crimes. Não é possível que se pense desta forma. Mas vejam aí o que ele diz e depois teceremos comentários. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje. Sabe? E o cidadão disse que fez o projeto para testar o Lula. Sabe? Eu não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Palavra de especialistas, caso isso aconteça, que essas meninas ou mulheres que tenham tido essa gravidez, que deixe que nasça a criança, porque já com 22 semanas no ventre, já tem uma vida, já tem uma formação. Então deixe que nasça e dê para doação. Muitos casais estão em filas, aguardando a doação de uma criança. E muito melhor que seja uma recém-nascido. Agora, aquele caso de que filho de um estuprador, então que aumente as leis para o estuprador, mas essa própria esquerda é aquela que quer que tenha saidinha para os presos, que eles sejam bem alimentados, e tudo isso então aumente apenas aos estupradores e não punam as crianças que não têm nada a ver e de monstro não tem nada, são seres inocentes e que já têm uma vida. Eles dizem que criança não é mãe, mas também criança não mantém relações e não tem filho. E essa frase, muito usada por aqueles que são contrários, não cola. Mas eu teci o meu comentário e a minha opinião. Agora eu deixo que vocês deem a sua opinião, que curtam, compartilhem, que se inscrevam no nosso canal de Pepe Severo no YouTube. Temos assuntos dos mais variados e edições diárias.